Se você recebeu um bem em doação com reserva de usufruto e agora está na dúvida sobre como declarar esse imóvel no seu imposto de renda, aí, um bem imóvel, uma participação societária, enfim, que chegou via doação com reserva de usufruto, esse vídeo aqui é para você, tá? Vídeo curto, vou tratar diretamente do ponto aqui, fica até o final, curta aqui o vídeo, compartilhe, enfim, se inscreva no canal, né, para que esse conteúdo aqui possa ajudar mais pessoas. Seguinte, vamos lá, doação com reserva de usufruto, muito comum em planejamento sucessório, né? O patriarca, a matriarca, os donos originais do patrimônio decidem em algum momento da vida fazer doação em adiantamento de legítima e doam os filhos aí cotas de empresa, bens imóveis, mas com reserva de usufruto, porque neste formato o filho recebe a nua propriedade, mas o usufruto, né, que é aquilo que direciona aí os rendimentos, né, os proventos do patrimônio, continuam sendo de titularidade dos donos originais, nada mais justo, né? Então, a grande maioria das doações em vida tem cláusula de reserva de usufruto. Mas a dúvida sempre fica sobre como declarar, né? Porque a grande maioria dos planejamentos sucessórios, quando é doação de cotas, normalmente é feita via contrato particular de doação, registrado na junta comercial e depois implementada aí a doação através de uma alteração contratual para ingresso dos novos sócios, que são os donatários. Quando é doação direto de imóvel, né, normalmente se faz no cartório, uma escritura de doação com reserva, e, via de regra, não há mensuração de valor sobre o usufruto que ficou com o doador, tá? Isso é a regra geral. Eu digo que já vi os dois casos, tá? Normalmente, quando é feita no cartório de notas, acaba sendo mais comum o cartório atribuir algum valor ao usufruto, né? E normalmente se baseia pela legislação do ITCMD, que em alguns estados define o usufruto como sendo 1/3 do valor do bem. Mas a nossa recomendação, via de regra, é que não se atribua valor ao usufruto, tá? Porque o usufruto, a motivação do usufruto é ter um instituto jurídico que permita o rendimento chegar ao dono original do patrimônio, né? É para isso que ele serve, né? Ele necessariamente não precisa ter um valor. Até mesmo porque a intenção do doador é transferir o bem aí para o donatário. Então, como é que fica do ponto de vista de declaração? E se você tiver com alguma dúvida, quiser tratar o assunto, meu contato sempre fica aqui no vídeo, a gente entende e dá a melhor orientação aí para o seu caso específico. Mas, baseado na orientação da própria Receita Federal, né, que tem manifestação sobre isso, o mais recomendado é que o bem seja totalmente declarado, né? Então, eu tenho um bem que estava no doador, ele vai ser transferido a custo para o donatário, passa a ser declarado pelo recebedor da doação e no usufrutuário eu faço apenas uma menção na relação de bens e direitos, posso colocar ali 1 centavo, só porque senão isso baixa, né? Isso sai da declaração de um ano para o outro. Mas para que fique ali registrado que o usufruto daquele determinado bem continua na pessoa do doador. E isso, inclusive, vai se conectar com os rendimentos, né? Se, por exemplo, for usufruto de cotas, os dividendos pagos pela empresa, que constarão da ficha de rendimentos isentos do usufrutuário, estarão ali conectados com esse usufruto, né, simbolicamente registrado na ficha na relação de bens e direitos por um valor de 1 centavo, por exemplo, tá? É esse o formato que a gente entende mais adequado. Precisa analisar o caso a caso, até para não cometer algum equívoco aí evitável, tá? Fico à disposição, gente. Sou o Alexandre. De novo, contato aqui no vídeo. Se inscreva no canal para você acessar todo tipo de conteúdo que a gente tem colocado diariamente ou semanalmente aqui no YouTube. E é isso aí. Um abraço a todos.